Boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Expresso Imobiliário, uma xícara de conhecimento. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre o que leva uma empresa imobiliária a ser longeva aí e sólida no mercado. Isso, eu não ia ser boba, né? Eu ia trazer, como trouxe, quem conhece do babado. Por isso, então, nós estamos recebendo aqui Luiz Cláudio Mazzini Gomes e Manuel Lopes. Eu vou tentar resumir aqui. A nota não chega? A nota não chega? Vai acabar a música? Sim, patente. Eu não tô... Vai. Eu ainda fico boa Você tá nisso. vendo? Um dia você fica boa nisso, tá? Um dia eu fico boa nisso. A nota é quando vem a guitarrinha. Aí você, entendeu? É ali. Lembrei, foi do Jô Soares. Daqui a pouquinho eu vou fazer pá, aí vai ter que parar. Ou então taca alguma coisa em mim aqui, que Vai. Lombardi. Vai plau, funcionar. aí, pronto. Ó, vai aqui, ó. Esse aqui dói. Lombardi. Não, esse aí peraí. não, esse aí não. Relaxa. Esse aqui dói. Esse não, Taca a esse campainha. machuca. E aí, gente, Luiz Cláudio Mazzini Gomes, formado em arquitetura pela Universidade Federal Fluminense. Isso. Ele é sócio fundador e CEO da Igon e sócio fundador e diretor-presidente da Mazzini, referência no mercado imobiliário de alto padrão há 30 anos. Manuel Lopes, formado em engenharia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem aquela coisa, né? É Minas ou é Rio? Eu acho que é mais. É sócio fundador Que maldade. e CEO da Igon, desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários e especialista em gestão de fundos de investimento estruturados. Fez carreira como consultor de grandes empresas. Ah, é? Você dá consultoria? Rapaz, eu ralo com consultoria, tá? É. E é um universo sensacional. Eu ralei, então, por mais de 30 anos. Fiz Eu- toda a minha vida profissional, praticamente. Eu fico muito Acompanhou a cansada, Mazzini? viajo muito, mas gosto muito. Gosto muito. É muito Desde o início aprendizado. Também Da acho criação. Eu não bacana. sei quem cresce mais, se é a gente ou a empresa, né? eu acho que eu muito- aprendo mais com as É. empresas. É Muito legal. muito. Não, é uma troca de experiências. É muito bom. Então, vocês já É muito viram bom. que o currículo aqui já deu aqui uma Não, né? Tá top. já deu uma ideia para vocês do nível aqui. Então, o tema é o que torna uma empresa imobiliária sólida e longeva. E eu já vou direto, eu nunca faço isso, mas eu vou direto para o tema, a nossa primeira pergunta. E, rapazes, o que torna uma empresa imobiliária sólida e longeva? Vamos começar com você, Manuel? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não só a empresa imobiliária, mas a empresa imobiliária, com certeza, precisa ter uma equipe muito boa. Então, eu acho que um dos principais insumos para ela ser longeva e sólida é justamente as pessoas e a organização dessas pessoas numa equipe que realmente compreenda o papel de cada um, sabe fazer o seu pedaço, entregar o que precisa em cada situação. Então, equipe. Essa equipe também precisa ter nela liderança. Então, precisa ter os líderes. Eu acho que é um componente importante. Outro componente muito importante para ser sólida e longeva é, sem dúvida nenhuma, a capacidade de montar relacionamentos duradouros com as partes interessadas, né? Imagina, uma empresa imobiliária tem que ter um excelente relacionamento com corretores, tem que ter um excelente relacionamento com donos de imobiliários,
tem que ter esse excelente relacionamento com arquitetos, projetistas, construtores, com o órgão público, quem com os consome agentes também, né? financeiros, com quem consome, né, com o cliente final, né? Então, o relacionamento, esse componente talvez assim meio intangível e difícil de calcular o valor dele, mas ele precisa ser reconhecido. E eu olhando mais de 30 anos de vida de consultoria, eu sem dúvida acredito que é um componente importante. O outro assim, para citar alguns, né? Tecnologia. A empresa precisa de usar a tecnologia que tem disponível e usar bem usada para resolver problema, ganhar eficiência, ganhar produtividade. E aí, né, tecnologia e independente de tecnologia, tem que ter o DNA e a cultura da inovação. Inovar em todos os aspectos do negócio, inclusive o modelo de negócio. Né? Gente, eu acho que essa pessoa vai ter que voltar aqui. Mas vamos. Nem começou e já quer de volta. Não, por aí. porque cultura é muito relegado, né? É. Mas a gente vai desenvolver isso. Ele é Pode elemento continuar. chave. Não, eu passo a bola para o Luiz Cláudio, porque sabe muito bem falar isso. Eu acompanhei a Mazini há mais de 30 anos. Né? A Mazini está agora completando 30 anos. Né? E o Manuel, né, com a empresa dele, ele esteve prestando consultoria esse tempo todo na Mazini. E eu acho que esse aspecto de você ter alguém acompanhando e dando um suporte para que a gente conseguisse construir uma estrutura sólida, né, com procedimentos bem estabelecidos, né, processos bem estabelecidos, você acaba criando dentro da empresa uma cultura. E essa cultura estabelecida, quando ela se estabelece dentro da empresa, e todos sabem, através dos procedimentos e dos processos que foram estabelecidos e participaram da criação desses processos, isso vai dando solidez e comprometimento dessa equipe, né? E isso vai tornando esse trabalho mais fácil ou menos difícil. Você conseguir o nosso negócio, que é a incorporação imobiliária, é um processo muito complexo e muito longo, né? Um processo de produção muito longo e complexo. Então, desde o momento em que você escolhe o terreno, ou o terreno chega para você, até você, né, montar todo o negócio, produto, e você colocar aquilo de pé, isso requer uma credibilidade muito grande. E a pessoa, o cliente final, quando ele está adquirindo o imóvel, ele está comprando um sonho, né? Não tem nada ali. Então, é preciso você ter uma responsabilidade muito grande do que você está prometendo para o seu cliente. Então, assim, para você ter longevidade, eu acho que a longevidade é uma consequência da solidez, né? Uma é consequência da outra. E para você conseguir isso, você precisa respeitar o seu cliente e entregar para ele aquilo que você se comprometeu entregar, ou até superar a expectativa do que você prometeu. Então, assim, a gente, lá desde o iniciozinho, né, Manel, quando a gente começou a fazer nosso trabalho de consultoria, a primeira coisa que a gente foi fazer foi tentar entender como é que o nosso público enxergava a Mazini. Né? Então, para a gente montar o nosso posicionamento estratégico, a gente teve que fazer uma pesquisa. Vamos chamar todos os nossos clientes, que na época eram poucos, né? Vamos colocar numa mesa, fazer uma pesquisa
fazer uma pesquisa qualitativa Aham. para a gente entender como eles enxergaram os clientes naquela primeira experiência que eles Isso há estavam tendo com 30 a gente. anos. Há 30 anos Vocês atrás. rodaram o NPS há 30 anos. Há 30 anos atrás. Que Exatamente. sensacional. E aí, assim, a gente entendeu que Mas na como- forma de NPS mesmo? Sim, Sim, Que legal. botou em procedimento, Botamos em procedimento, isso era medido. chamamos, Verdadeiramente falando. fizemos a pesquisa, todos sentamos com cada um lá, com todos os clientes. Na época não eram muitos clientes, mas... Enfim, ou seja, então isso é muito importante, a gente ter isso. E outra coisa, né, o Manel estava falando com relação aos públicos prioritários, tem um público prioritário que o Manel não citou, que eu acho que é fundamental. São os nossos concorrentes. Esse público, para a gente, ele é extremamente importante. Porque quando, vamos lá, a Raquel vai comprar um apartamento e ele viu um apartamento da Mazini, a Raquel conhece o engenheiro, a Raquel conhece algum outro construtor. Você sempre vai perguntar, gostei do apartamento, aquela empresa que eu estou querendo comprar, o que você acha? Então, se você tem uma imagem projetada, uma imagem positiva projetada no seu concorrente, é fundamental. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Pura verdade. Fundamental. Vou fazer uma pergunta, mas olha só. Pura verdade. A concorrência não vai escutar. Hã? A concorrência tapa ouvidos. Certo. Vocês fazem cliente oculto? Não. Hoje, eu acho que Não fazemos. Sim, Em eu algum não tenho, momento assim, você fez? não, a gente procurar o cliente, como ele como comprador, não. No stand de vendas, eu sei que a gente nós já fizemos algumas experiências no stand de vendas. Esse Não deixa de ser. Isso, nesse Não momento, deixa de sim. ser um cliente Sim. oculto. Nesse momento, sim. Você está ali na experiência de quem compra Isso. lá no Mas seu o que a ponto. gente faz, Raquel, todo o empreendimento, depois que a gente entrega, isso é um processo que a gente repete já, todos os empreendimentos nossos, depois de uma certa de tempo de ocupação do empreendimento, a gente faz uma pesquisa de satisfação dos clientes em relação ao empreendimento. Pós-venda. De pós-venda. Na verdade, é pós-ocupação, não é nem pós-venda, é pós-ocupação. Sim, pós-ocupação. Depois do empreendimento entregue. Ou seja, o cliente vai lá, a gente chama, marca as entrevistas, desde você entender, para a gente entender como é que foi a experiência dele, desde quando ele sentou no stand de vendas, ou ele foi ao escritório ser atendido diretamente por nós dentro da empresa, até do momento em que ele recebeu as chaves do empreendimento, para a gente entender como é que foi a experiência dele, como é que ele passou por essa experiência ao longo de todo esse processo. Isso é longo, né? São 4 anos, 3, 4 anos. Isso leva 3, 4 anos. É uma jornada longa. Então, assim, a credibilidade associada aí à solidez e a credibilidade é o que acaba gerando perenidade e também gerando solidez para a empresa. Essas palavras elas estão muito interligadas, né? Uma depende da outra. Vocês dois começaram as falas trazendo uma coisa que eu gosto muito, que inclusive depois eu quero fazer um podcast só em torno desse tema. À vontade. Atribuindo a longevidade, assim, atribuindo o êxito da empresa à cultura. Sim. Né? Ou Sim. seja, aí você fala assim, olha, tem que ter equipe, mas olha só, A equipe antes tem que estar alinhada. tem que ter cultura. Vocês fazem um onboarding e Tem que assim, ter é a cultura primeira, pra ter a equipe. primeira pergunta. Quanto tempo vocês têm para a ambientação de um novo colaborador? Qual é o tempo de onboarding dele para ele assimilar a cultura? E assim, eu falo isso, sabe por quê? A gente trabalha num mercado muito cético. Uhum. Infelizmente, ontem a gente precisa fazer meia-culpa. E quando eu falo a gente, eu como consultora, como uma pessoa que tem uma empresa de atuação no mercado imobiliário, eu me incluo. O brasileiro trabalha muito pelo sopro divino. Uhum. Né? Então,
Trabalho precisa fazer É equipe. verdade. Olha, você vê. Agora eu estou falando especificamente de imobiliárias, não sei qual é a vivência que vocês têm em relação a processos dentro de imobiliárias. Um pouco. E eu falo isso, eu não falo isso apontando o dedo. Eu falo isso como uma pessoa que estende a mão e fala assim, cara, eu quero te ajudar. Uhum. E quando eu falo ajudar, não é ajudar só com a minha consultoria. Quando você pega meu Instagram, eu ensino coisa pra caramba de graça. Uhum. Tem gente que me segue. Olha, eu fui a Curitiba a convite da Grazon para dar um workshop. E assim, eles lotaram a sala em um dia. Só de falar, Raquel Queiroz Braga vai vir aqui. Aí eu falei assim, poxa, deve ter um monte de aluno, né? Quando eu cheguei lá, eu só tinha uma aluna, que era de Paranaguá. Eu falei, eu estou decepcionada. Como assim vocês lotaram a sala e ninguém aqui é meu aluno? Aí depois o pessoal da Graça falou assim, Raquel, você não está entendendo, isso é bom demais. Uhum. Por quê? Você tem um peso de chamar as pessoas que sequer são suas alunas, só pelo conteúdo que você entrega no Instagram. Então, acho que a gente tem que bater muito no peito e falar assim, é comigo também. Eu quero contribuir para isso. Mas a gente não eleva, não sobe a régua com tanto despreparo de gestão, Uhum. né? Então, a gente chega... Aí eu estava brincando isso ontem. Eu falei assim, olha, como é que você faz em relação às metas de venda? Você grita lá que você quer 1,5 milhão de VGV em 10 dias? Que coisa, hein? Você não está entendendo. Não está sabendo estabelecer meta. Aí eu perguntei, falei, Débora, que é uma aluna, inclusive ela é cliente do meu escritório na parte de assessoria jurídica. Aí ela falou assim, não, a gente estipula a meta e trabalha essa meta na régua ali pela gestão de OKR. Eu falei, matou a pau. Mas, no geral, as pessoas não têm. E me causa extremo desconforto quando eu estou dando consultoria, chegar e falar assim, nós vamos começar pela cultura. Aí a pessoa te olha assim e meio que fala assim, pô, eu estou te pagando uma grana. E você vai começar pela cultura? E a gente vai ficar nessa palhaçada de cultura, qual é a minha missão, qual é meu propósito, como é que o mercado me vê, o que eu quero, minha visão de curto, médio e longo prazo. Isso me deixa um desconforto que chega a dar um amargo na boca. Isso. Então, eu fico feliz demais quando eu vejo a pessoa falar assim, precisa de equipe. E você saber que a sua equipe só vai bem, você só vai conseguir delegar bem, você só vai ter uma empresa que anda sozinha, quase que autogerenciável aí, se você tiver a cultura correndo na veia. Ô, Raquel, um dos elementos que diferencia um grupo de pessoas de uma equipe é justamente a presença desse elemento aí que faz a conexão, A que identidade, liga as né? pessoas. Que liga as pessoas é essa cultura, é esse modo de ser, é esse reconhecimento, é esse entendimento, é essa cultura. Porque, do contrário, você tem um grupo de pessoas, várias pessoas, trabalhando juntas, hoje muitas vezes separadas, fisicamente falando, porque tem tecnologia para isso, mas que não são equipe. Então, a equipe, ela realmente precisa desse elemento que ninguém vê e não é muito fácil para um olho não treinado, perceber que cultura tem, se não tem. Mas, sim, nós cuidamos da cultura. Para você ter uma ideia, nós estamos num ritmo em que a gente faz 2 reuniões de sócios por semana. E, olha, vou chutar aqui porque a gente não monitora tanto com precisão assim. Mas eu diria que é mais de 30% de reuniões em que a gente coloca como tema, como pauta, discute essa questão de pessoas, o que está fazendo, o que vai fazer, como é que mobiliza, como é que engaja, como é que esclarece o novato que você perguntou, como é que faz o onboarding dele,
Como é que vai, de fato, integrar esse indivíduo na cultura? Sem dúvida nenhuma. Não tem perfeição, não. Né? Falta muita coisa, né? Mas é um assunto que está sempre em pauta. Por exemplo, a avaliação gerencial de resultados, confrontando resultados com metas. Há quantos anos Mazzini, e agora Mazzini e Gol, faz isso? Responde porque eu não sei, mas tem muitos anos. Salvo engano, a gente faz essa avaliação dessas métricas nas nossas reuniões gerenciais, que a gente chama de AGM, que é uma reunião de análise de gestão, análise gerencial mensal, que a gente chama. Houve época que a gente acabou fazendo bimestral e tal, mas, salvo engano, a última reunião que nós fizemos, ela era de número 239. 232. 232? Ah lá. 232? Isso. Vocês contam? Não, é porque toda reunião nós temos que apresentar. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Por exemplo, tanto você falou questão de prazo, né, Raquel? Como é que a gente faz? Quando a pessoa entra na empresa, quando ela entra na empresa, ela passa por uma primeira fase onde ela será apresentada a ela o planejamento estratégico, né, se a história da empresa através da linha do tempo, como é que foi feita e tal. E tem essa primeira fase. E depois ela vai conhecer quais são as metas da empresa. Então, ela vai conhecer quais são as metas da empresa através do programa de participação de resultados. Sim. Então, essas metas, essas metas estabelecidas... Já gostei. Vocês trabalham com remuneração mista. Já gostei. Remuneração variável há então, muito assim, tempo. As metas que são estabelecidas para o programa de participação, elas vieram do planejamento estratégico. Elas são extraídas do planejamento estratégico, que foi aonde o nosso modelo que a gente escolheu para fazer o planejamento estratégico foi o BSC, que é o Balance Scorecard, que é uma metodologia onde você escreve cartas para você que são as cartas que vão estabelecer as métricas para a empresa. Só que a pessoa, quando ela entra, como ela ainda não está adaptada à cultura, ela não conhece a cultura da empresa, a gente sempre fala assim, você vai começar a participar do programa de participação de resultados, você vai entrar e as metas vão ser estabelecidas e acordadas com você depois de 3 meses que você estiver dentro da empresa. Porque antes de 90 dias, a gente, como ela ainda não está inserida dentro do processo, está em fase de treinamento, conhecendo RP, conhecendo o sistema, conhecendo os processos e tal, a gente ainda não tem condição de avaliar. E ela não tem condição de contribuir. Exatamente. Então, ela não está pronta ainda para isso. Então, só depois de 90 dias que aí o superior imediato com essa pessoa, com esse colaborador novo, ela estabelece com ela qual é o contrato de resultado que ela vai ter. A bonificação é por faturamento ou produtividade ou os dois? Não, nós temos... porque é o seguinte, nós temos... esse faturamento ele é medido em 3 níveis. Porque o colaborador ele é avaliado em 3 níveis. Tem metas pessoais, metas individuais, tem metas setoriais, que é a meta do setor onde ele está inserido, e tem as metas globais da empresa. Cada meta dessa tem um peso dentro da avaliação. Então, nas metas globais, estão inseridas faturamento da empresa, receita, e todos os funcionários, todos assim, 90% do pessoal da administração da empresa sabe exatamente quanto a empresa faturou cada mês, sabe qual é a meta de receita da empresa, qual é a meta de faturamento da empresa, sabe tudo. Todos sabem de tudo que acontece na transparência, eu gosto muito. Total. Todo mundo dos sabe. valores da transparência? Isso. Com certeza. Então, e cada vez mais. Eu com raio-x aqui, vou arrumar uma lupa aqui, hein? Então, assim, é isso. Então, é dessa forma que você forma a cultura. Isso. Cultura vivida. Cultura, é o uso e o costume. Olha, deixa eu te contar. Eu estava em Maringá no dia 7 de fevereiro. E eu fiz o lançamento de uma mentoria lá. E aí a gente estava falando de processo, né? E aí eu comecei a falar sobre a importância da cultura. Aí eu falei, olha, eu quero dizer para vocês que cultura não é a frase na recepção. Sim. Isso. Muita gente acha que é. Missão, propósito, valor, que é aquilo. Não Aquilo pode até ajudar, mas não é aquilo.
Aí aconteceu uma coisa incrível, que depois eu fiquei até constrangida e pedi, no final, eu chamei o rapaz e falei, olha, você desculpa e tal, não queria que você ficasse se sentindo exposto e tal. E foi o seguinte, aí eu falei assim, quem aqui tem cultura estabelecida? Aí o cara levantou a mão. Aí ele falou assim, não, a gente tem cultura, inclusive a imobiliária tem ISO 9000 e alguma coisa, não lembro mais o que é. Inclusive, todo ano a gente renova, o ISO e blá, blá, blá. Falei, nossa, que legal! E então conta para mim, qual é a missão? Aí ele falou, não sei. E começou a folhear a agenda. Aí eu falei assim, como assim, você não sabe? Aí ele falou assim, eu esqueci. Aí eu falei, tá, você é casado? Ele falou, sou. Eu falei, qual é o dia do aniversário da sua esposa? Aí ele falou assim, é dia tal. Até agora eu tô indo bem, tá? Assim, tô respondendo no silêncio. Eu também tô de boa. Essa aí eu escapei. Aí ele falou dia tal. Eu falei assim, pois é importante, né? Que se você esqueceu o aniversário dela, que vai dar tempo. Aí ele falou assim, aí eu falei, pois é, mas olha só, você sabe o aniversário da sua esposa, você não sabe a missão do lugar onde você trabalha. Uhum. Isso é tão importante quanto. É. E aí ele ficou assim, e eu achei que ele ficou constrangido mais por ter exposto o nome da imobiliária. Sim. E aí, mas no calor assim, a gente não pensa muito, né? Se eu tivesse raciocinado, eu não tinha feito. Mas assim, depois eu brinquei, todo mundo ficou uma coisa assim descontraída, mas é nesse nível, né? Então, você desconstruir essa questão do mito e demonstrar, porque quando tem aquela frase, eu acho que é do Peter Drucker, que fala assim, olha, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Cara, você pode ter o planejamento estratégico mais do planeta. Você pode ter o planejamento mais sensacional. Não, ele fica na gaveta. Se você não tiver a cultura, ou se a cultura que você vive, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que está no papel... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar, fica na gaveta. Não é? Então, olha, deixa eu falar, a gente não vai desviar o tema, porque o tema não é esse. Não, esse tema é comprido, tá? Mas olha só. Mas tudo isso faz parte da longevidade. Faz parte, mas a gente não vai... Tá bom, mas perfeito, concordo. Então, assim, mas eu quero, já de antemão, a gente vai só ficar no detalhe da agenda, né, Vitória? Perfeito. Vou fazer o seguinte aqui, nós vamos marcar um dia, um podcast. Eu não quero nem podcast. Gente, eu inventando moda. Deixa eu contar um negócio pra vocês que eu fiz aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu contar. Sabe o que eu fiz com a Kelly ontem? Você não tem ideia do que eu fiz. Lá vem. Olha só, eu fui dar um workshop. Aí, o lance do workshop lá foi para falar sobre rescisão de locação, né? Uhum. E aí aí eu começo a puxar a língua do povo. Deixa ele falar. Aí eu levo o livro. Quem responder vai ganhar um livro. Aí eles começam a me dar informações. Quem falar primeiro? Agora é o gatilho da rapidez. Se for rápido, ganha esse livro aqui. E aí eu começo a puxar a língua. E o que acontece quando faz isso? E você acha que isso acontece por quê? Por isso. Você está achando que a dor da locação hoje é a rescisão. Está achando que a dor, que o seu problema você vai resolver lá na rescisão, porque é na rescisão que é o seu problema. Deixa eu te falar, tudo isso só se manifesta na rescisão. Mas o seu problema é um só, falta de processo. Amigo, enquanto você não tiver processo... Eu falei, você não consegue estabelecer processo porque você é pequeno? Trabalhe com rotina sistematizada. Não, mas então eu queria, Raquel, dar só assim, para poder falar essa questão de processo, eu queria dar um exemplo para você
qual era a cultura com relação à questão de processo dentro da Mazini. A Mazini foi fundada em 1995. A Mazini, em 1998, ela se certificou ISO 9002. Nasceu em 95, se certificou em 98. E nós vimos, inclusive... A incorporadora mais jovem do Brasil. Era a incorporadora mais jovem da América Latina, em termos de idade, com 3 anos, a obter certificação. Ou seja, nós nascemos com o processo. Cultura de Gente, processo. vocês não sabem como eu me sinto de alma lavada. Então, assim, eu gosto muito disso. Mas Isso cuidado, não tem nada de perfeição não, tá? Não, Eu não lógico acho que que não. tem. Claro que não. Eu não Lógico acho que não. tem. Inclusive, eu vou falar... Graças a Deus, porque tem quando a que gente melhorar. estiver falando de patrocínio aqui, eu vou falar dessa imobiliária aqui. Uhum. Primeira imobiliária modelo em locações do Brasil. É um selo meu. Uhum. E não é perfeita. Não é. Lógico que não. Exato. Mas ela é muito... Ela está no nível muito Exatamente. acima. É isso aí. Isso aí. Eu acho que a É isso questão... mesmo. Eu acho que a Isso questão precisa, é é essa. isso É o mesmo. desnível. Tem que estar para cima da Isso. média, para cima Isso. da mediana, Bem acima da moda. Bem acima. Não, e outra coisa, assim, como você vai evoluindo e você vai implementando novas tecnologias, que sempre foi uma coisa fascinante da Mazini, e agora, com esse novo trabalho que nós estamos fazendo, né, aqui quero com a saber. Igon, com o nascimento da Igon, né, essa parceria da Mazini com a Igon, toda vez que você muda seu modelo de negócio, que você muda seu processo, você tem que se adaptar. E você ainda não conhece, você não domina. Então, toda a tecnologia nova que você implementa, você tem que adaptar aquilo à situação anterior, você tem que aprender. E você, quando você muda uma tecnologia, não é simplesmente mudar a tecnologia, você muda um sistema. Então, você tem que adaptar aquilo tudo, é uma nova realidade. Dói, né? Dói. Crescer Isso, dói. dói. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, mas peraí que eu já vou fechar Sim, esse parênteses perfeito. para a gente voltar aqui. Manuel, você falando de consultoria. Você quer ver, bicho? Eu chegar numa empresa, pego o avião, vou para uma imobiliária, chego lá, a minha primeira preocupação, quando você vai trabalhar reestruturação de processo, é eu ganhar a equipe. Uhum. E eu falo sempre isso, né? Porque você quer ver um técnico de futebol cair, o time não jogar. Isso. O time não joga, o cara vai cair. Vai cair. Então, a minha primeira preocupação é ganhar o time e fazer eles entenderem que eu estou trazendo uma vida bacana para eles. Isso mesmo. Que eu estou ali para melhorar a vida deles. E que o estamos em obra causa um desconforto na hora, mas depois é para melhorar. Sim. E aí, aí eu faço o diagnóstico, quando eu apresento o plano de trabalho, o cara fala assim, mas a gente não pode fazer isso e isso junto? Amigo, não faz isso, sabe por quê? Você está trocando o pneu com o carro andando. Quanto mais você causar desconforto para o seu atleta, mais você sujeita ele a um estiramento. Uhum. E aí tem coisa que você não vai recuperar. Você tem que trabalhar essa adaptação causando desconforto, você vai estirar ali o elástico, mas você tem que Mas deixar tem um ele limite, voltar. Tem um limite. Tem uma Então, hora que você tem que dar uma segurada. esse timing é muito importante para o consultor. É sim. Né? Por sim. quê? Porque você tem que entender que o desconforto, ele dói, mas você está aumentando a sua zona de conforto. E criar e explicitar e intensificar o desconforto até na medida certa tem que fazer parte da cultura. Exato. Porque senão você fica como você nasceu. É igual musculação. E aí Você vai morre. ficar... É igual musculação. Né? Você morre. Para empresa que não muda, e para mudar tem que evoluir, criar tem um que fazer desconforto. isso. Ó, nós vamos ter que fazer um podcast isso. Mas aí, você sabe o que é que eu fiz, então? Deixa eu te contar. Isso aí vai longe. Essa história. Eu fui, então, pro podcast, pro workshop, e chegou lá e eu comecei a falar processo. Aí eu cheguei e falei assim, olha só, vou fazer um negócio com vocês aqui. Vou dar de presente para vocês 3 coisas. Fala aqui, uma dor. A pessoa falou assim, falei, ó,
Quer ver como é que é processo que resolve? Uma dor. Pá. Vistoria mal feita. Aí eu falei, eu tenho uma solução para isso em processo. Vou mandar para vocês, isso já existe. Aí falei, você tem que fazer um documento assim, 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 e implantar na entrega Escreve das o chaves. procedimento e implanta. Exato. E aí ensinei, vou mandar para vocês de presente. Outra dor. Aí o cara fala assim, o imóvel que é modificado. Aí eu falei, reforma do imóvel locado? Peraí. Aí fui lá na página... Olha aqui, isso aqui é processo. Aí eu falei, esse livro é um manual de uso. Tudo que você pensar tem aqui. Então você vai falar assim, tudo que acontece na locação. Locatário morreu. O que que faz? Aqui. Isso aqui, Isso é processo. na verdade, não é o processo. Não, sim. Ele é um manual de uso tipo rotina sistematizada, que é o chaveirinho do processo. Isso. É o arremedo do Isso, processo. exato. Mas olha isso. É. Você chega aqui, ó, e eu quis fazer um livro técnico, com uma linguagem acessível, e ele tem isso aqui, olha, para vocês darem uma olhada. Você fala Checklist assim, da reforma no imóvel locado. o checklist da reforma. Adoro checklist. Para mim, quase tudo tem que ter checklist. Mas olha só, isso facilita. Se liga no Eita. checklist. Aqui. Ó, Claro. Mesmo Se uma liga no pessoa, checklist. É. ó, mesmo uma pessoa que fez a aula e sabe por que tem, o que tem, por que tem, aí você está falando assim, olha, jamais, o que eu ensino? Jamais coloque lá no contrato de locação que o locador autorizou a reforma. Não é assim. Você não pode fazer isso. Porque, às vezes, o cara foi lá e alugou 4 salas do mesmo proprietário. Aí ele está botando uma empresa, sei lá, uma empresa de software. Fez uma ilha e quis fazer tipo um andar corporativo. E aí, Abriu. ele quer derrubar as paredes. Ixi, Olha Tá só, o perigo você aí. tem que ver o seguinte, será que isso não vai afetar a estrutura do não, se não. edifício? Sim. Outra coisa, quando terminar essa locação, isso vai tirar a funcionalidade desse imóvel. Você vai ter que voltar para a Você vai situação ter que anterior, voltar. não vai ter, Então, tá tudo coisa que acordado, fala não assim, tá. olha, você vai falar assim, olha, em princípio, está autorizada a reforma, mas ela fica condicionada a essa condição. Isso. Tem que ter isso. Você tem que ver um monte de coisa, inclusive o impacto, por exemplo, às vezes o cara vai lá e aluga um terreno. O terreno, ele vai pagar o terreno vazio IPTU X. Uhum. Aí ele vai colocar, sei lá, gente, qualquer coisa que ele vai botar no terreno, se ele vai fazer um estacionamento, uma meia água que ele faz lá no terreno vai mudar. Além de alterar o IPTU, hoje tudo é georreferenciamento. Você pega uma fotografia aérea e a prefeitura vai lá e Sabe autua. Sim. Sabe tudo. Vai lá e autua o sujeito, porque Sabe ele está tudo. irregular. Outra coisa, você tem que ver, a partir da alteração do IPTU, esse imóvel vai continuar viável? Exato. E aí você pega, coloca isso aqui e tem o checklist, que você mapeou tudo. Você se antecipou. Então a gente fala assim, é blindagem mesmo. Porque processo é blindagem. Isso, minimizar o risco das coisas darem errado. E aí o pessoal começou a ficar babando na história do processo. Né? Não, a gente quer processo, a gente quer processo. Aí eu falei assim, é o seguinte... Ai, minha vida. Aí, A vida foi isso, né, Manuel? A vida do Manuel foi isso, escrever processo. Aí o que eu fiz? Eu falei, olha só, nós temos 2 horas, eu não consigo. Nós vamos esgotar o tema. Falei com eles. Mas, peraí, peguei minha agenda, olhei, eu tenho um sábado livre aqui no dia 22 de março. Vocês querem um workshop? Eu vou dar de graça para vocês. Um workshop. Aí, Eu discordo Eu dessas falei coisas, eu assim- discordo dessas coisas de graça. aí eu falei assim, falem com a Kelly. Botei o celular da Kelly. Jogou o pepino para ela, né? E a Kelly não sabia de Lucas. Aí, ó. E eu falei assim, é sempre assim, Posso falar uma minhas coisa? doideiras. Não posso Aí falar uma eu coisa? falei assim, Raquel olha, sendo Raquel. eu sendo Raquel. Aí eu falei assim,
olha só, manda o WhatsApp para Kelly e fala com ela assim, ó, eu quero me inscrever no workshop do dia 22. Aí, na hora que acabou o workshop, ela começou a me mandar mensagem. Aí ela perguntava para a Gigina, aí a Gigina começou a perguntar, e meu marido, que negócio é esse? Do dia 22, eu falei assim, não, calma, é só para você ter os contatos aí que a gente vai fazer uma lista de transmissão e blá, 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 blá. E aí, por que eu falei isso? Porque eu acabei de ter uma ideia. Ai, meu Deus. Ai, Ai, meu Deus. Prepara, produção. Vai lá. Pronto. Eu acabei de ter Abre uma o outro ideia. computador aí. O que Lá a vai. gente pode fazer? Ao invés da gente fazer um podcast, a gente podia fazer um podcast especial e trazer mais gente, tipo um mastermind, para falar de processo, falar de cultura, fazer uma mesa redonda. Olha Show. que legal. uai, Legal. pode ser, ué. Legal. Mas aí a gente faz aí A ideia é muito legal. Você tá vendo? Aí, Olha só, chegou a bora. palavra mais gente. Você viu, né? Só, eu vou até falar com o Léo, quem sabe a Vou gente botar não o faz lá na estúdio 2 Valor. ali. Legal. Eu acho mega bacana. Massa. Botar logo Vamos? uma arquibancada logo. Pronto. Vamos pensar nisso? Sim. ué. Então, Sem dúvida. Conta, vamos pode lá. contar. Então, vamos agilizar esse negócio aí. Eu já estou pensando aqui até na data, o que eu vou fazer. Você sabe qual é meu trauma? Eu tenho as ideias mais estapafúrdias e elas já nascem prontas. Elas já nascem até com cílios postiços. Verdade. Quem corre com as câmeras do Aí a tripé equipe, sou eu. olha só, a equipe roda, fica doida, fica Isso. doida, rala. Mas dá conta. Mas dá conta. A equipe que É nóis. lute. É Dá nóis. conta. Então vamos lá. Dá conta. Tá. O quanto ter processo, ter uma equipe engajada, comprometida, com foco, com força ali, com fé, com comprometimento ali, bem com aquela coisa do senso do dono. Quanto isso pesa quando a gente fala de um projeto imobiliário em relação à curadoria? Agora eu vou até comer uma queijadinha que eu comecei a comer aqui. Tá E bom, olha ué. só, eu não sou Magali. Você quer que eu comece? Não. Quero. Bom, primeiro eu colocaria aqui o seguinte, o que eu associo, né? Para, de forma resumida e do meu modo de ver, expor o conceito de curadoria, né? E por que nós, lá na IGON e na Mazini, entendemos que esse conceito já permeia a cultura da empresa e por que deve ser intensificado. Quando eu esbarro com a palavra curadoria, o que vem à minha cabeça? Originalmente, eu acho que essa palavra está muito ligada ao trabalho daquele que, por exemplo, seleciona obras de arte, organiza essas obras de arte e apresenta essas obras de arte, seja no museu, seja numa galeria de arte, para o público-alvo dele. E qual é o objetivo dele? Ele quer que aquela exposição revele a história, impressione as pessoas, impacta as pessoas. Então, a gente entende que essa curadoria requer um olhar crítico, um olhar completo, um olhar cuidadoso, Sistêmico. tão completo, tão sistêmico, tão cuidadoso, tão zeloso, que também demanda tempo. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, isso é aquela coisa bem cuidada. A seleção, a organização, o como apresento, o porquê que é, o porquê que não é. E, muito bem, eu não sei se é exatamente esta a origem ou o contexto em que mais se vê esse conceito de curadoria, mas para mim é assim. E esse conceito acabou sendo aplicado em outros contextos. Por exemplo, quem vai selecionar e organizar conteúdos
que já estão na internet ou que vão ser criados e colocados na internet para um certo público-alvo consumir. Ele vai ter que fazer esse olhar profundo, Sim. completo, né, criterioso. Do contrário, não vai impactar positivamente o público-alvo. Aliás, o público-alvo não vai ter, não vai funcionar, não vai ter engajamento. Assim eu fico pensando, aquele cara que é especialista no vinho, que vai selecionar o vinho para o público-alvo dele, né? E como é que... Aí eu vou passar a bola para o Luiz Cláudio, por quê? Porque mesmo antes da Igon, e muito antes da Igon, que acaba de nascer, é uma empresa muito jovem, mas na Mazini, a gente logo descobriu um DNA que era o cuidado, o zelo, o critério. E os clientes da Mazini, de forma espontânea, deixaram escapar. São ótimos projetos. É, verdade. Né? Então, assim, a meu ver, isso sempre esteve presente lá no DNA. E quando você olha, um processo de desenvolvimento de um negócio imobiliário, que seja uma edificação residencial, seja uma edificação para uso misto, seja o que for, ele é complexo. Vai desde a seleção de qual terreno eu vou realmente fechar, né? Por que esse terreno, né? Projeto. Ele precisa de curadoria em todas as suas etapas. Vamos deixar o Luiz Cláudio falar um pouco. É verdade. Assim, porque esse é o elemento chave para nós. Isso sempre foi muito, isso sempre foi muito presente em todas as nossas discussões, quando nós íamos desenvolver um empreendimento. Essa discussão ela tomava um tempo significativo para a definição do produto, para a definição do público-alvo. E então isso assim. Quanto tempo de papel e quanto tempo para sair do papel? Não, hoje a gente tem lá o nosso cronograma lá do empreendimento. Começar, você pegar o terreno, até você começar a ter os projetos para você começar a fazer a obra, não leva menos do que entre 1 ano e 1 ano e meio. Para você, fechei o terreno. Porque tem uns casos que dura bem mais do que isso. Fechei o terreno, já sei qual é o produto que eu vou colocar lá, porque eu já negociei isso com o proprietário do terreno. Ou precisa se eu ter um comprei o gestor terreno. de processo? Sim. Tem diversos processos. O que tem assim? Ó, quando a gente, porque quando a gente vai, como é que funciona esse processo da definição do produto e definição do público, né? Alvo do empreendimento? Ele nasce lá atrás com a equipe de venda, com a equipe de marketing, com a diretoria, né? Com o diretor de novos produtos, de novos negócios, e também com o diretor de planejamento e orçamento. Porque todas essas pessoas, elas participam do processo, porque todas elas a participação de todas elas vai impactar no resultado do negócio. Sim. Né? Mesmo Então, que em fases distintas. Exatamente, ela vai impactar em fases distintas. Só que lá quando o produto está nascendo, quando o empreendimento está nascendo, quando você vai definir o produto, você naquele momento já tem que definir qual é o padrão desse empreendimento que eu vou fazer, que público eu vou fazer, que público eu quero atingir. Então, no momento que eu decido qual é o público que eu quero atingir e qual é o padrão daquele empreendimento, eu preciso saber quanto aquela obra vai custar. Então, eu preciso ter o meu diretor de planejamento e orçamento participando do processo desde o início, porque se a gente faz uma negociação com o proprietário do terreno e a gente faz uma negociação errada e a gente cria uma expectativa de custo para aquele empreendimento errado, vai ter prejuízo. Acabou, você vai ter prejuízo. Vai deixar de atender o independente daquele diretor de planejamento e orçamento, a parte dele é só fazer o orçamento da obra, o orçamento executivo, você tem que ter um orçamento preliminar. E você precisa saber quanto aquilo vai custar. Então você tem que estar com isso muito bem definido. Então, todo mundo participa desde o início do processo.
para a gente poder entender qual é o empreendimento que a gente vai colocar lá. E assim, tem uma coisa que eu também acho que é um diferencial, sim, apenas por... Assim, eu sou arquiteto, então assim, eu gosto de empreendimentos bonitos. Para mim é importante isso. Eu acho que isso, para o proprietário do imóvel, é muito bom ele ter um prédio que, quando ele fala, eu moro no prédio tal, fala assim, nossa, seu prédio é bonito. Ai, isso é importante. Sobretudo para o público de vocês. Exatamente, principalmente É para um esse público público nosso. extremamente... a estética é extremamente importante. É. Então, assim, eu valorizo muito a estética do empreendimento, do projeto, do prédio, ou seja, como aquilo vai impactar na paisagem da cidade. Uhum. Então, isso para mim é uma coisa importante. Então, esse processo de criação, ou seja, essa é a curadoria. De que forma você consegue, assim, o que é importante, o que o seu cliente vai conseguir perceber de valor agregado ao produto que ele está comprando. Então, você agregar valor ao produto é fundamental. Mas qual o valor? O valor daquele público. Porque o valor do público do empreendimento classe A, AAA, é diferente do valor do público B+. Claro. Diferente. Ele percebe valores diferentes. Né? Então, essa curadoria de você ir refinando e ajustando o produto de maneira a você encaixar o produto, as características de qualidade, de valor que o seu público perceba, isso também representa muito para a solidez e para a longevidade da empresa. E o olhar ninja, né, do cara, porque você tem que ter essa precisão de cálculo e mercado. Exatamente, você tem que mensurar. Queria reforçar isso. E aí a gente faz a conexão com a cultura, mais uma vez. Olha só, todos os incorporadores têm esse tempo. Até porque esse tempo que leva, do momento que você seleciona um terreno, até você poder começar a vender, parte do que determina esse tempo são as aprovações nos órgãos públicos. Sim. Mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é que tem incorporador que tem uma equipe que utiliza esse tempo que tem isso para criticar o projeto, criticar o produto, criticar em todos os aspectos. Isso. Então, isso é cultural. Por quê? Porque pode existir aquela equipe ou aquelas pessoas que está... O tempo é o mesmo, porque não aprovou ainda, não pode Você vender. sabe o que é isso? Mas o que faz a diferença é olhar mais uma vez, é não dormir. A gente costuma dizer, dorme com esse barulho. É detalhe no projeto. Manuel, você conhece um cara chamado João Cordeiro? Sim. Porque esse cara, essa equipe é altamente accountable. E ele tem um livro que é sensacional, que é o Desculpability, né? Desculpability. Boa. E você tem que escolher, né? Qual é a sua postura. E isso é altamente cultural, né? Isso é altamente Você vai escolher ser um accountable. Ou tomar a iniciativa de olhar de novo. Olhar e olhar de novo. Não, então apresenta pro dono da imobiliária, apresenta pro corretor, pergunta para ele o que ele acha. Exato. É gastar um tempo que, olha, se não tiver a tal da cultura que proporciona este comportamento, esta iniciativa para ser aplicada, porque ninguém manda, ninguém exige. Você cumprindo com os requisitos de projeto para ele ser aprovado ele vai ser. Mas não é isso. É fazer muito mais do que isso. Vou dar um exemplo. A gente vibra com esse DNA, reforça ele. Olha, adorei, Eu tenho poder de dizer, é curadoria mesmo. Isso, aprender tem com dois momentos o curador. Assim, que para mim são marcantes ao longo desse tempo aí, claro, diversos, mas esses dois são exemplos assim bastante representativos disso. Tem um amigo, incorporador, que ele gostava muito de ir lá no escritório, a gente conversava
Principalmente quando ele começou depois, bem depois da Mazini. E ele, quando ele lançou o primeiro empreendimento, lançou o segundo empreendimento em regiões semelhantes, né, próximas. E ele costumava ir lá para a gente discutir custo de obra, quanto é que custa e tal. Ele gostava muito de ir lá. Não vou citar o nome, claro. E ele falava assim, ele sempre perguntava, mas vocês estão vendendo lá? Está vendendo? Estamos vendendo. Que preço vocês estão vendendo lá? E eu passava para ele. Aí ele falava assim, pô, não é possível, Luiz Cláudio. Vocês estão conseguindo vender nesse valor? Eu não consigo vender nesse valor que você está vendendo aí, não consigo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, olha aquela merda que você fez. Você acha que você vai conseguir vender aquilo que você fez sem nenhum valor agregado ao seu produto? É quase um... Você precisa, o seu cliente não está tendo percepção de valor do seu produto que você está entregando. Você não está se preocupando com isso. O cliente vê valor nisso. Ele tem essa percepção de tecnologia nova, de inovação. Pô, a gente também que passa lá, o poder público. E um outro agora deve ter o quê? Deve ter uns 3 anos, 4 anos atrás, mais ou menos. Um corretor chegou para mim, de uma imobiliária que trabalha conosco, e falou assim, Luiz Cláudio, essa semana, construtor tal, fulano, teve lá no escritório, lá na imobiliária. Falei, teve lá e tal, sabe o que ele falou? Ele estava puto com a Mazini, porque a Mazini subiu a régua demais. Usou mais a sineta que você, Raquel. Ele subiu a régua demais. Pô, a Mazini subiu demais a régua dos empreendimentos. Agora, pô, os empreendimentos encareceram, as fachadas estão muito rebuscadas. Sim. A gente então, tem que subir a régua com tudo. Tem que subir a régua. Que bom, né, que subiu. Tem que subir a régua. Tem que subir a régua. Agora, não é você... Não. Você assim, então por conta disso vocês estão vendendo mais caro. Não, os nossos empreendimentos, eles têm o preço de acordo com o produto que nós entregamos. É isso aí. Então, isso isso faz parte da curadoria, entendeu, Raquel? Sim. É você entender o seu público, entender assim, e discutir isso muito exaustivamente dentro do escritório, Vamos provocar, na concepção do produto, para você entender o que o cliente vai perceber de valor naquele empreendimento que E você vai sabe entregar. o que é sensacional? Isso não é para construtora só, isso é para qualquer empresa. Para qualquer negócio. Para qualquer Eu ia te negócio. cutucar perguntando, nesse sentido, você acha que daria para concordar? Né? A ideia de, Eu curadoria. gosto da coisa de subir o nível. É isso. Eu acho isso que a gente precisa melhorar o mercado. Tem que melhorar. E é isso, ó, bater no peito. fazer Começa essa parte. comigo. Começa É muito comigo. fácil falar assim, mas, poxa, assim fica difícil de trabalhar. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no estado a gente não tem o quinto andar forte. Uhum. Sim. E eu trabalhei com eles uma época pela Quinto Cred e ainda faço algumas coisas, né? Tive lá recente. As pessoas, eu me lembro, quando eu comecei a despontar no mercado, eu estava em 2021, em Balneário Camboriú. E eu estava participando de um painel, num evento lá, que estava o Fernando Gonçalves, que hoje é diretor da Quinto Cred. Certo. Mas na época ele era o anfitrião do evento. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, o rapaz da Casa Mineira. E eu e o advogado da Quinto Cred também. Aí a gente estava falando quinto andar, blá, blá, e todo mundo cheio de dedos com aquela história do quinto andar, porque o pessoal de imobiliária não gostava. Achava que era o bicho-papão que tinha chegado para rapar o mercado e tal. Sim. Aí eu olhei e falei assim, pois é, aí todo mundo cheio de dedo no painel. Eu com essa minha sutileza de elefante, passei a mão no microfone e eu falei assim, olha só, fica todo...
E todo mundo olhando assim, né, o painel. Um monte de gente de imobiliária no público, bastante, tinha umas 500 pessoas. É. Aí eu olhei e falei assim, você está olhando daí? Vocês estão olhando aqui, chupando o dedo, achando que é uma coisa, que o quinto andar vai tirar mercado de você? Quer saber de uma coisa? Vocês têm que parar de ficar apontando e se vitimizando. Começar a Uhum. se mexer. Olha Isso. só, qual é o mérito do quinto isso andar? Uhum. Eu falei, qual é o mérito do quinto andar? Vocês não sabem, não? Eu vou falar. Mérito do quinto andar, facilitar a vida do locatário. Ele chega e fala assim, amigo, aluga comigo, você não precisa nem de fiador. Uhum. Então, Mexeu com o modelo de negócio. mexeu com o modelo de É. negócio. E ele entendeu uma lacuna Sim. no mercado, que Isso. o locatário, até então, ele era um mal necessário. Sim. Você entende? E aí ele Uhum. chegou e tirou, deu aquele saculejo ali. Com certeza. E outro mérito, ele desburocratizou. Sim. Locação precisa ser segura, mas ela precisa ser desburocratizada, precisa ser rápida. Precisa ser fácil, Né? conveniente. Né? Isso. E o locatário estava tão magoado pelo modo que ele vinha sendo tratado, que ele queria mesmo era falar com máquina. Sério. É sério, fala com a minha É mão, por aí sabe mesmo. aquela coisa? É, Fala sim. com a minha mão. É. Aí eu falei assim, você entendeu? Isso. Olhei para o público e Acabou. falei assim, e o cara da Casa Mineira começou a me olhar. Uhum. Arregalar o olho. Eu falei, eu estou acreditando que ela está falando isso. Eu falei, você entendeu? São 3 coisas. Pescou. Você acha que o quinto andar tem... Você está achando que ele é o bicho-papão? Ele tem mérito. Palmas para o quinto andar. Você está com inveja do quinto andar? Modela o quinto andar. Nossa Senhora. Dentro da sua da sua realidade, Isso naquilo aí. que for Isso possível, mesmo. modela o quinto andar. Uhum. E eu acho que é isso. A gente tem que parar de passar ali, ficar com a telha, raspando ferida e falar, ah, coitado de mim, coitado de mim. Não dá. Levanta e vai. Essa não, É. não dá. E faz. É isso mesmo. Entende? Isso aí. Então, assim, olha, Essa é a ideia. o nosso papo não acabou, porque a gente vai ter que fazer um trem aí, gente. Volume 2 é uma série com 8 episódios e botar na Netflix. Mas eu queria, antes de terminar... Quer dizer, na Raquel Flix. Eu queria, antes de terminar, pensar... Eu queria falar sobre a cultura de investimento que hoje não existe. Mas isso Boa. só dá um podcast inteiro. Mas boa. isso dá um Não, vai lá, podcast boa. inteiro, mas Dá, boa. não é isso não. Você falou sobre que no processo de curadoria você vai definir ali o tipo de empreendimento, o público, e eu tenho notado aspectos assim, mais não do multiuso em si, mas nos empreendimentos, uma coisa mais com essa cara do short stay Ah, tá. para vocês. Empreendimentos com tipologias diversas. Exato. Né? Não é o complexo multiuso, Claro. né? Uhum. Mas considerando a tendência do complexo multiuso hoje no mercado brasileiro, sobretudo em grandes cidades, Certo. qual é a visão de vocês em relação a isso num futuro próximo para o Brasil e dentro de alguma proporcionalidade ou não, Aqui. qual é a visão de vocês? Porque quando a gente pensa em mercado, e a gente estava falando sobre o quanto a curadoria, a precisão é difícil, porque você vai trabalhar com elementos objetivos e não palpáveis. Também. Que não é especulação, Sim. mas você tem que ter aquele radar e falar assim, pode dar ruim, pode não ser assim, mas a tendência é que isso, e pode ser que aquilo aconteça até naquele timing da obra, né? E aí você faz um gol de Isso. placa. Isso. Mas, enfim, nem tudo depende de você. Sim. Mas a melhor maneira de prever o futuro é ter olhar o controle ambiente. sobre ele ali olhar na o medida do ambiente. possível. É isso Então, mesmo. queria que vocês falassem sobre isso. Multiuso e short stay. Como é que eu vejo? Eu vejo, sim, de fato, no mundo, ou melhor, vamos falar de Brasil só.
Brasil é tendência, né? Então ela está aí. Infelizmente a gente não consegue traçar a linha de tendência como traçaria, por exemplo, Sim. no mercado de ações, né? Mas é tendência mesmo. Não sei, assim, porque às vezes vem junto com a tendência, chega um momento que pode acontecer da demanda, da oferta passar na frente da demanda. Exato. Acho que não estamos nesse ponto. Acho que nós estamos numa tendência e ainda dá para seguir essa tendência, surfar nela. Tanto para o multiuso quanto para o short stay. Uhum. Como você falou, principalmente nas grandes cidades, nas capitais. Mas cabe aqui, né, na Grande Vitória também, né? Nós mesmos, perfil do edifício Esquina, deixar você falar, Isso. né? Ele tem um pouco disso. Esse empreendimento que nós desenvolvemos, esse empreendimento já foi desenvolvido já pela IGON. Esse empreendimento não foi desenvolvido somente pela Esse Mazini. é aquele na frente do Ivan? Em frente Em da frente à UFES. Em frente à UFES, ali na Fernando Ferrari. Isso. Tá, eu achei que Ah, fosse do aquele Ivan? Não, do Ivan é o edifício ISA. 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 Ele também é um empreendimento com uma tipologia variada, mas eu vou até falar um pouquinho a diferença entre eles. No caso do empreendimento desse que nós falamos da Esquina, que foi um empreendimento que já foi desenvolvido já pelo IGON, nesse novo modelo de negócio nosso, o que acontece? Nós entendemos, nós percebemos que naquela região nós íamos, e também em função do terreno que nós tínhamos, a localização do terreno específica dentro do bairro, em função do loteamento que ele tinha, a gente percebeu que lá nós teríamos clientes que teriam interesse em apartamentos de quarto-sala, que seria o caso para o short stay. Nós teríamos Para clientes... estudante também, né? Que era o estudante, para o Aí short nem stay. seria o short stay. Não é short stay. Aí Seria a localização. locação anual. Isso, Entendi. isso, exatamente. Mas teríamos também o público short stay. para o short stay também. Sim. Teríamos também. E teríamos o público para o apartamentos de 2 quartos, para 2 dormitórios e o apartamento de 3. Por quê? Porque nós daríamos foco, ou seja, voltaríamos os empreendimentos, apartamentos de 3 quartos principalmente, para dentro do bairro, já que aquele terreno permite um prédio mais alto. Indo para o Então, lado do Darwin. Indo para o lado do Darwin, isso. Ou seja, você permitir ver Jardim da Penha por cima, porque no outro terreno, do outro lado da rua, todo o PDU daquela região é de empreendimentos baixos, até 5 pavimentos. No nosso caso, naquele terreno nós teríamos, em função do zoneamento, nós fazemos empreendimentos mais altos. Ele tá ali do lado do América, né? Está perto... Não. O América é um pouco mais para frente. Sim, mas é perto. Mas é isso. Não é longe. Realmente não é muito longe do América. É relativamente perto. Então ele permitia fazer, no caso do América, como ele está muito próximo ele está mais próximo da pista do aeroporto, o América teve que ser um pouco mais baixo em função do cône de aproximação do aeroporto. Mas esse não, a gente conseguiria subir um pouco mais. Então nós entendíamos que teríamos público também de 3 quartos. No entanto, a gente entendeu que para aquela região, aquele empreendimento de short stay ou de locação temporária, ali, de médio prazo, nós não podíamos misturar esses dois públicos. Arrasou. Nós não podíamos isso misturar. mesmo. Ou seja, a gente precisava dividir esses dois públicos. Porque o público que ia morar ali num apartamento de 3 quartos, ele talvez não gostasse de morar e participar da mesma área de lazer e tal, do apartamento de quarto-sala ou estúdio. Então, nós criamos um empreendimento, depois de discutir isso internamente, nós discutimos isso com os nossos investidores, ouvimos os nossos investidores, a gente discutiu o produto. Então, quase um spin selling, né? O spin selling, claro. A gente foi, ao longo do processo muito discutido. Do empreendimento, a gente foi discutindo isso. E nós, então, chegamos a um empreendimento que é
São Bonito. como se fossem duas torres totalmente distintas. Ele está em construção? Não, tá Tá começando a obra começando agora. agora. Não, porque eu falei, começou. pô, cadê? Eu não começou. vi, tô Começou aqui agora. pensando. Vendeu muito. Começou agora. Sim. Já esgotou? Tem 87% De um quarto não tem Que mais. legal. Apartamento de quarto, sala e negócio não tem mais. É o quarto sala é o quê? É estúdio? Estúdio. Tem estúdio e quarto. sala. Estúdio Tem as duas opções. Legal. Os apartamentos de 2 quartos, nós temos uma unidade para vender. E apartamento de 3 quartos, salvo engano, tem 4, 5 unidades para vender. E sabe o que é legal? Você vai trabalhar com a tipologia de estúdio como... O Leili, vai atrasar, né? Tudo bem. Para quem está assistindo aqui, é porque a gente faz 2 podcasts. E esse aqui está tão bom que vai atrasar, mas está tudo bem. Então, o público do estúdio é um público exigente. Você não pode trabalhar a montagem desse imóvel de qualquer maneira. Não. Né? Não, Isso foi é pensado. empresa Não especializada. pode tem que ser entregar de qualquer arrumadinho. maneira. Você tem que entregar ele lindão. Não, porque E olha só a demanda que vocês estão jogando no meu colo. Eu olho isso aqui, meu olho fica assim, né? Cara, olha uma house Conversamos com ela, inclusive. para cuidar disso. Não, mas por que conversar com a house? Por que não ter uma aqui? Sim, tá na hora de ter. Você entende? Por que não ter uma aqui? Você não faz processo? Desenvolver um processo não tem mistério essa receita. Perfeito. Você entende? Por quê? Vai dar negócio, hein, Raquel? Eu Você acredito- fica ouriçada aí. Olha, eu acredito muito. Vai Eu dar estou legal. falando isso, sabe por quê? Eu acredito muito na adaptação das coisas. Eu estava falando do quinto andar. Quinto andar, o terceiro maior êxito deles, quando a gente fala de quinto andar, é a desjudicialização. Certo. Por quê? Eles trabalham com os contratos dele. Coisa bem feita Com- na origem, né? Exato. Mas eles trabalham o contrato deles usando lei de mediação, tribunal de arbitragem. de arbitragem. Certo. O Isso. que acontece com o tribunal de arbitragem? Muito mais rápido. Resolve. Um grande player como um quinto andar consegue acionar e bancar Isso. o custo do Da tribunal de arbitragem. arbitragem. Isso. Agora, quando a gente fala de locação no Brasil, a gente trabalha aí, eu vou jogar, eu falo assim, essa estatística é a estatística Raquel Flix, o órgão de pesquisa. Por quê? Eu tenho mais de 6 mil alunos no Brasil, não entre ativos e inativos, né? Então, a amostragem que eu tenho é muito rica, porque como é muito capilarizado, olha, pelos meus dados, 70% das carteiras, se eu considerar isso como uma amostragem, elas são inferiores a 150 locações ativas. Certo. Nossa. As carteiras são muito pulverizadas. Sei. Então, o que acontece? Você não pode entender que você vai elevar o nível das locações para o mercado se você não adaptar soluções. Então, o que eu fiz? E eu não faço isso em mentoria, não. Eu deixo esses recursos acessíveis. Então, por exemplo, quando eu faço oficina de contratos dentro do Hackerflix, eu trabalho o modelo da autocomposição, que é o quê? O recurso da arbitragem, eu trago para o contrato de locação padrão das imobiliárias pequenas, Certo. falando o seguinte, amiguinha, é o seguinte, aqui é todo mundo civilizado. Qualquer controvérsia referente a este contrato não poderá ser judicializada sem que antes seja proposta uma mesa de composição. Ok. Show. Perfeito. Isso se chama negócio jurídico pré-processual. Ele está no Aham. CPC de 2015 e a gente Perfeito. precisa saber usar. Ok. E aí, o que eu faço? Tem que saber disso. Isso Boa. é sensacional. Isso é sensacional. E aí, o que eu faço? O sujeito quer ajuizar, não
Não, e a coisa... Você sabe o que é você ficar de alma lavada? É o cara procurar o advogado e o advogado mandar um e-mail solicitando a mesa de composição, porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele vai ser carecedor de ação. Essa minha cláusula está tão bem construída que lá está escrito que se ele ajuizar o processo, esse processo vai ser extinto por carência de ação. Ele não cumpriu com o requisito. E isso é uma convenção. E juiz adora isso, porque eu estou aliviando o lado dele. Sim. E outra, as pessoas precisam ser civilizadas. E o que eu fiz? Eu criei isso e criei um processinho administrativo. Como é que você vai fazer? Você vai E está validado conforme a lei. Conforme a lei. Ótimo. E sai muito mais barato do que enfrentar a Câmara de Arbitragem. Custo zero. Então, eu acho que isso aí, Maravilha. em particular, esse caso aí, eu acho que a gente tem que conversar mais. Eu até vou dar até um exemplo. Porque é o caso sensacional. de dar soluções. Imagina, vendemos rapidamente os quartos de Isso. sala, estúdios, sei lá. Vendemos rapidamente. Tem muitos investidores ali. Eles vão alugar. Sim. Pô, que tal uma orientação nesse Você quer ver uma coisa? Olha, quer ver uma coisa? Eu estava conversando sobre o pessoal da Grazon, nós vamos fazer o pitch deles agora, daqui a pouquinho. E eles são um sistema... Ó, já vou começar a falar da Grazon. A Grazon é um sistema... Eu fiquei impressionadíssima conhecendo o sistema deles. O que é a Grazon? A Grazon é uma corretora de seguros. O que ele percebeu? Não tinha processo. Você vai gostar disso, Manuel. Não tinha processo. Ele criou um API em que o cara faz tudo na hora. Então, por exemplo, ele é corretor da Porto, da Tóquio, da Chu, da Yellow. Sei lá de que mais. E aí, você joga o nome do cara, o valor da locação. Eu mudei, né? Eu saí aqui, eu vou mudando, eu ando. O Leandro fica maluco comigo, porque eu saio do esquadro aqui, ele fica louco. Ele fica louco. Você sabe que o povo não faz ideia que eu fico escorregando por debaixo. Por baixo. É isso mesmo. Olha só, amor, mas tá tudo bem, era o Leandro. Fica tranquilo, amor, era o Leandro. Ele escorregou aqui. Inofensivo. Aí, a gente fez um podcast com o presidente da Remax. Ele esteve aqui no estado. E aí a gente foi lá no pessoal do Pixerama, na sala lá. Aí chegou lá, o Leandro falou assim, eu vou te amarrar na cadeira. E você, pelo amor de Deus, aqui eu não tenho como enquadrar essa câmera. Você não se mexa. Pois é, mas a gente que precisa dessa ancoragem física, como é que faz? A gente se vira com a câmera. Pô, nós vamos levantar, nós vamos e aí, dar um espaço uma hora aqui, viu, Leandro? Se vira aí. Mas olha só, aí eles, quando o advogado me liga e me pede uma pauta de composição, eu falo, pegou. Deu certo. Isso aí foi muito legal. Isso é sensacional. Isso é legal. E funciona, para mediação, funciona, mas qual é o problema de fazer sem custo? Pois é, qual é o problema? A autocomposição, o que acontece? A gente está entrando num período que a gente pode ter muita inadimplência. E eu estava falando da Grazon, e voltou aqui. Aí ele joga o sistema, coloca lá o nome, o CPF, o valor do aluguel, o valor dos encargos e roda a consulta por esta luz que me ilumina. E em 10 segundos sai o custo de todos os seguros. Não, então, mas aí é isso mesmo. O processo está automatizado. O processo está automatizado. Não, detalhe. Usa tecnologia. Detalhe. Ele fez, e o API dele, o processo dele, a automatização, o sistema dele, é tão sensacional que ele está em constante evolução. Já estou fazendo seu pitch, hein, amigo? Tiago, ó. Esse aí dá Cadê o coraçãozinho? Lá, não dá, Vitória? Cadê o coraçãozinho? O quanto nós estamos nesta frente. Mas você sabe o que acontece? Automatização. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só me alio a patrocinador de produto que eu acredito. Eu acredito muito em coerência.
Uhum. Então, a primeira coisa, amigo, me vende a sua ideia. Eu tenho que comprar a sua ideia para eu falar de você. É claro. E aí eu falo com a boca cheia, né? Uhum. E aí eu fui conhecer o produto. Aconteceu o sinistro. Outra coisa, tudo que acontece fica registrado. Sim. Você tem todo o histórico ali. Existe uma calculadora, porque quando o contrato, a proposta é aprovada, aí você falou, a Porto aprovou a minha proposta, pronto. E eu quero a Porto, ponto. Aí foi lá, fechou o seguro, pode fechar o contrato. A imobiliária tem um timing para mandar o contrato assinado e eles rodarem a apólice. Certo. E aí começa a correr um cronograma ali. Quando vai... Tem 10 dias para acabar o prazo, a prescrição ali, como se fosse uma prescrição aquisitiva, começa a dar alarme Certo. e a disparar e-mail. Uhum. Então, é sensacional. É. Claro. Porque Isso aí. ele faz o registro, legal. ele faz a gestão, e você tem o sinistro, ele cuida de tudo. Isso. A tecnologia resolve e só foi tanta possível coisa. fazer isso porque o que precedeu toda essa automação é a clareza de como tem que ser o processo ou os processos. A pessoa tem que entender muito do babado. Do babado, isso aí. Tem que entender. Sabe o que eu falo? Tem isso que ter mesmo. malemolência e entender do babado. É isso aí. Eu passei uma boa parte da minha vida profissional ajudando equipes de empresas a botar o processo no papel. Hoje, nós estamos num momento diferente. É colocar em programa de computador. Exato. Né? Blockchain está vindo Essa é a aí. fase. Então, as coisas vão ser auto-executáveis, tudo direitinho. Ó, a gente falou sobre blockchain. Só que... E eu te dei aquela ideia do fundo, né? Você já deu a ideia do fundo? Desculpa, eu não Não, estou... é uma ideia parecida com o do fundo. Não estou lembrando. Lembra, Luiz Cláudio? A gente conversou sobre Não, isso, sim. conversamos sim. Eu falei assim, cara, é o Foi. seguinte, o que o Você vai jovem lembrar, hoje, vai lembrar. ó, o que o jovem hoje faz? O que ele investe em fundo? Ele não É tem tudo grana automatizado. E para tudo- ele não tem grana. Por que ele investe em fundo imobiliário? Ele quer ser investidor, Aham. mas ele não tem grana para comprar o seu estúdio. Isso. Ele Mas compra ele parte. pode ter grana para participar do meu negócio através de outro veículo. Pode ser o fundo. Não, sim, peraí. perfeito. Ele poderia, calma, ele poderia. Ela falou da tokenização. sei lá. Ele Tokenização. poderia participar Comprar do seu parte. negócio através de um fundo imobiliário. Sim. Ponto. Ponto. Um fundo de tijolo. Isso. Ok. Por quê? Porque ele já gosta de fundo imobiliário, porque qualquer R$500, R$1.000 que ele Ele coloca compra uma lá, cota. ele compra uma E outra cota. coisa, Raquel, Ok, ele pega aí- o computador, o celular dele e faz a aplicação dele pelo celular. Exato. Faz a aplicação dele pelo celular onde ele quiser. Ele é um cara digital. Sim. E aí, o que você pode fazer? A ideia do fundo não é recortar? Comprar cotas, né? Dividir. É isso. Tokeniza. Dividir o patrimônio Olha em aqui. milhares de cotas de tal forma que eu dou acesso. Tokeniza um andar corporativo e faz loft. Essa moça vai gerar Pois é, isso a gente conversou na última vez. Tokenização. Agora lembrei. Nós estamos, A gente ó, falou de tokenização. cuidando disso. Você entendeu? estudando. Olha quem você vai trazer. Mas você, desculpa, eu não sei se você está sabendo, já tem, e obedecendo todos os regulamentos, legais e infralegais. Eu estou falando da lei, propriamente Isso é dita, blockchain. e das regulações da CVM. Sim. O escritório de advocacia que trabalha com a gente, um deles, né? Eles montaram há pouco tempo o primeiro TDIC, T, ao invés do F, TDIC, reproduzindo todas as funcionalidades do FDIC, mas numa cadeia de blockchain. Que legal. E foi um sucesso. Que legal. E depois de feito, depois de aplicado, depois Não de conheço. usado, eles Quem é? apresentaram a CVM. Aham. São vários atores interessados que se juntaram e fizeram isso, mas o assessor legal foi VBSO. VBSO, que é o nosso escritório. Né?
Não conheço. E lá tem um dos sócios fundadores do VBSO, gente muito boa, que ele é, como é que é? Eu vou usar a palavra aqui, ele é... Bom, ele gosta demais de tecnologia, né? Nerd. Então, ele está ajudando muita gente nessa área. Por quê? Porque com o conhecimento jurídico que ele tem, principalmente no mercado de capitais, Quem mercado é o financeiro, de Opsblue? modo geral. Não. Hein? Não. Não, é VBSO. VBSO. E o advogado de quem eu estou falando é o Eric. Eric. Não Eric conheço. Oioli. Ele é daqui? Não. Não, de São Paulo. Ele é de São Paulo. Mas então, eles fizeram o primeiro TEDIC do Brasil. Que legal. Quer dizer, você imagina tudo que é um fundo de investimento em direito creditório. Ele tem tudo, só que está feito numa rede blockchain. Claro que, por força de regulação, tiveram que fazer algumas coisas em duplicidade para ficar conforme a lei. Mas mostraram que bastava fazer o que estava fazendo no blockchain. E joga com no os RGI. smart contracts, com os contratos inteligentes. Está tudo lá. Tem outro. Você sabe quando que eu estudei blockchain? Há 3 anos atrás. Aham. Isso é uma outra revolução. Sim, uma outra uma revolução. É uma outra revolução. E Isso é uma não outra tem nada a revolução. ver com metaverso. Metaverso não foi, né? Nada. Metaverso não foi, né? Metaverso acho que não foi, né? Metaverso, acho. Olha, Mas muito me interessa tokenização, isso. tokenização, com Tokenização é a certeza. realidade. Nós estamos super antenados com isso. É claro que nós também é o seguinte, a gente precisa ganhar dinheiro. Então também não adianta você querer fazer alguma coisa muito à frente que não tem base regulatória e base legal. Não, isso tem que fazer estudo de mercado. Não, mas não Não, só. a parte legal, jurídica. Jurídica É. tem que estar garantido. Tem que estar Porque garantido. senão eu coloco em risco gente que Não, é meu parceiro. mas vai eu não botar, vejo né? problema nisso aí. Não, Isso aí exato. eu não vejo problema legal, porque o próprio blockchain é uma coisa super. Hoje, Inclusive. Vide Drex. Exato. É. As próprias corregedorias hoje já regulam o procedimento em relação ao RGI. Uhum. Sim. Então, a gente tem uma expectativa muito forte que haja uma revolução nos cartórios de notas, títulos, Isso. documentos, no cartório de registro. A rigor, né, isso tudo podia já mudar. A tecnologia que permite mudar isso com segurança já está Já aí. existe. Agora, é óbvio, faz parte do jogo, né? Você tem que ir costurando isso devagar. Não tem outro Sensacional. jeito, né? Rapazes, Mas nós olha, estamos de olho nisso, né? Em breve, sim. Em breve. Não sei dizer quando, mas eu digo assim, eu posso vender tokens que são representativos de um imóvel? Sim, com certeza eu vou poder fazer, né? Eu posso vender títulos de crédito que está ajudando a financiar a realização de um prédio? Sim. Eu posso vender o valor mobiliário na forma de equity, participação societária? Sim. Estamos esperando esse mundo e estamos acompanhando isso para ver onde nós vamos chegar. O tal da inovação. Tem que inovar, é muito novo, né? para ficar mais eficiente, entregar já mais já e melhor estamos fazendo com isso. os custos. Então a gente tem essa agenda, ela está lá. Olha, eu queria, a gente está caminhando para o final, deixa eu falar da Grazon e arrematar o que eu disse, eu fiquei muito impressionada e eu fui conhecer, porque para dizer de um produto, a gente precisa de fato conhecer. Tem o vídeo deles aí, Leandro? Lembra dessa imobiliária que eu te falei, a Gonzaga? Sim. O pessoal da Gonzaga está falando. Olha, a Gonzaga tem aí 70 anos e o pessoal da Gonzaga trabalha com a Grazon já há alguns anos e corretor não entra lá não, porque eles são assim... O que acontece com... Por que a Grazon é um excelente corretor? Porque ele faz o serviço dele agilizar o serviço da imobiliária. Por quê? Ele é um serviço pautado em processo. Processo é agilidade. Com o processo bem implantado, você mitiga o erro. Claro, mitiga o erro.
reduz Não, a volatilidade, muito, reduz a incerteza. Faz toda a diferença. Exato. Faz toda a diferença. Então vai sair. Você quer que eu fale da aliança antes? Não, vamos falar da Grason ainda. Então, assim, e outra coisa, é um pessoal mais novo. Só que eu tô precisando ir ao banheiro, fazer xixi. Como é que faz? Não. Pode ir? Pode ir. É um pessoal mais novo, são 2 sócios. O mais velho vai fazer 40 anos. Cara, E uma Que força legal. de trabalho, ele sai, pega o carro e vai visitar a imobiliária. Ficou uma semana visitando. é mesmo. É isso mesmo. Não precisaria É isso fazer mesmo. isso, não. Agora que ele vai isso montar o mesmo. time comercial dele. E é Então, muito legal, né? E é disruptivo, né? essa é a Gonzaga Imóveis. Eu gosto demais dessas questões disruptivas. Sim. Tá sem som. Só para nós? Faz pouco tempo e já Ele percebemos falou grandes Grazão. mudanças. O sistema trouxe agilidade, praticidade para a nossa rotina do dia a dia, nos processos de locação, reduzindo com isso a burocracia. Vale ressaltar que a Grazionale tomou todo o cuidado de ouvir a imobiliária, de conversar com os nossos colaboradores para que pudesse desenvolver uma ferramenta que viesse facilitar o nosso processo de locação. Bem-vindo ao Grazon. Esse é o melhor sistema multianálise do país. Com o Grazon, você pode fazer em segundos a análise do seguro-fiança. Mas nós vamos além. No Grazon, você também pode fazer em tempo real a contratação de seguro incêndio e solicitação de título de capitalização. Com apenas alguns cliques, poucas informações do seu cliente e nenhuma burocracia, você tem várias opções de seguradoras para fechar negócio com mais agilidade. O Grazon é um sistema único no Brasil e totalmente grátis. Então, você precisa conhecer a Grazon. Tem o link embaixo do vídeo, Leandro? Tem debaixo do vídeo do podcast, aí no YouTube. Na descrição, você vai acessar o link para solicitar uma demonstração. Vai com fé, porque o negócio é bom mesmo. Eu fiquei encantada. E aí eu quero te falar dela, a imobiliária do meu coração, Aliança Web Imóveis, onde eu já presto serviço há 10 anos. E foi a imobiliária que me deu carta branca para testar e aprovar todas as blindagens que eu ensino. Blindagens que eu ensino nesse livro ainda está com frete grátis? Olha Agora aí. é para sempre, meu amor. Para sempre frete grátis. Eu já sei. Eu já sei, olha, você não precisa ser Prime, porque o Não. livro agora, ele está com um valor fixo para qualquer frete. Então, você vai achar assim, olha, o valor do livro mudou. Mudou para ele ter frete para todo mundo padrão. Então, não importa se você está, sei lá, No no Piauí, Iapoque ou no Chuí? no Oiapoque ou no Chuí, você vai receber o livro pelo mesmo valor, tá bom? As blindagens que tem aqui, ó, eu fiz primeiro lá. É a imobiliária mais perto ali do perfeito que a O que gente importa tem. é que... Por isso é a primeira imobiliária modelo. Isso aí. O que importa é que seja para comprar, vender ou alugar, nós temos a solução ideal para você, Aliança Web Imóveis. E agora vamos falar do livro de vez agora. Esse frete grátis que a gente acabou de falar só vale se você escanear agora. Escaneie nesse momento esse QR Code para você ter o frete grátis. Sim, guia prático das locações imobiliárias somente aqui no nosso podcast Expresso Imobiliário, porque é da Raquel. E se é da Raquel, é bom. É Raquel Flix, é blindagem total para você. Aproveitem, frete grátis para todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, ou então, não, para fora do Brasil, aí você paga o frete, tá, filhão? Parabéns. É isso aí. Palmas. Então é isso. Agora, considerações finais, rapazes. Cada um minutinho aí para considerações finais.
Assim, eu fiquei muito feliz com essa conversa. Eu acho assim, é uma oportunidade para a gente contar um pouco a história, né, do trabalho que a gente vem construindo e uma oportunidade para a gente também, Raquel, demonstrar que tudo precisa ter mudança, né? Então, nós construímos uma história, a Mazini construiu uma história, construiu um modelo de negócio sólido e longevo, ou seja, nós estamos aí com 30 anos de história, com uma marca com uma boa projeção, uma boa imagem, né, nos nossos públicos prioritários. Mas para tudo você tem que fazer mudanças e se adaptar à realidade de mercado. E o mercado, então, veio pedindo, né, não só os nossos clientes, mas clientes novos também, vinham querendo participar do negócio. Ou seja, às vezes até migrando recursos do mercado financeiro para participar do negócio imobiliário. Essa é uma tendência diretamente, crescente, que é uma né? tendência crescente. Então, a gente percebeu isso também, que já era uma demanda que já vinha de alguns anos, e foi aí que a gente resolveu criar a IGOM. Uhum. E assim, nós estamos muito empolgados, assim, percebendo que a gente tem um mercado inteiro aí pela frente, uma expectativa de crescimento muito grande. E assim, a nossa parceria, assim, acabamos consolidando a parceria que nós tínhamos, né, com o Manuel, e que era aquela parceria de consultoria desde quando a Mazini nasceu. Agora não, agora nós conseguimos, através de uma sociedade, não só nós dois, mas os outros sócios, meu irmão, o Luiz Guilherme, que é meu sócio na Mazini, a filha do Manuel, a Renata, o Herman e o Leozon, que são colaboradores da Mazini já há quase 20 anos, a gente conseguiu construir esse novo modelo de negócio. Uhum. E isso, sim, esses novos modelos de negócios motivam muito. A novidade, a inovação motiva muito a gente. Então, assim, foi muito legal. Veio no momento certo e a gente está acreditando muito nisso. Acho que vai ser muito bom. Eu gosto muito quando alguém fala de inovação, porque quando alguém fala de inovação, e você me trouxe duas palavras muito fortes agora, que foi inovação e entusiasmo. Inovação, um dia eu escutei uma pessoa falar assim, olha, a maior inovação vai ser sempre vinda, não é tecnologia, a maior inovação vem sempre do material humano. Uhum. E eu achei isso sensacional. Legal. Porque a gente remete inovação à tecnologia. Exato. E entusiasmo, né? Quando a gente vai para a origem, na etimologia da palavra, entusiasmo é a pessoa que está cheia de Deus. E eu acho que Deus é essa potência, né? Isso. Você está entusiasmado. É esse poder, eu acho que é potência. É uma potência, é verdade. Né? Então, mesmo. quanto mais potência, mais entusiasmado. Eu precisei fazer esse à parte. Você, Manuel? Legal. Bom, depois desse à parte, desse final... Não, mas ok, minhas considerações finais. Em primeiro lugar, foi muito prazeroso, né? Então, conhecer você aqui pessoalmente, presencialmente, no seu trabalho, né? Isso foi um papo realmente legal. Eu aproveito para agradecer também, eu não sei, né? Tem pessoas que acabaram nos conectando. Fazendo a ponte. Foi a Então, Rose, a gente né? está dizendo muito obrigado a essas pessoas, da nossa assessoria de imprensa, do nosso equipe de marketing. Muito obrigado a você, foi um prazer enorme falar contigo. E, de fato, nós temos muito tema para poder aprofundar aí, né? Hoje nós falamos pouco dessa questão da... Faz um podcast para você. E contrata o Leandro. A ideia é essa. É isso. Mas, enfim, hoje, de fato, o tema é muito denso e a gente acabou não tendo tempo de falar sobre investimentos. E eu acho que isso precisa ser falado, porque o brasileiro, sim, ele está acordando, isso está crescendo, mas falta muito.
É uma cultura a que gente precisa ser estimulada. estimular isso aí, e a gente pode fazer a nossa parte nesse estímulo e na criação de canais pelos quais as pessoas podem fazer investimento e obter retorno. Então, fica aí. Vamos fazer um podcast só sobre isso. Podemos fazer só sobre isso. Isso. Enfim. Ó, a ideia é o Tem seguinte: muita coisa para falar. fazer um outro podcast sobre investimento, e sobre cultura, nós vamos fazer uma mesa redonda. Show. Não, Porque tudo eu bem. acho que Estamos à merece. disposição. Ó, uma mesa redonda, sem essa coisa de ser 1 hora, para a gente exaurir, porque isso também é cultural. Uhum. Quando a gente fala de cultura, né? Não, Também é cultural se juntar as pessoas e começar a conversar e Não conversar é? os temas importantes. é verdade, gente. Isso aí. Olha, muito obrigada. A gente tem uma pergunta final aqui que costuma ser surpresa, que é o seguinte: eu não sei se vocês têm religião, mas na Bíblia diz, Jesus, quando estava lá no Sermão da Montanha, um trecho do Sermão da Montanha, ele fala assim: porque aonde estiver o tesouro, ali estará o seu coração. Ali estará o coração. Quero perguntar para vocês, Manuel, Luiz Cláudio, qual é o seu tesouro? Onde está seu coração? Que pergunta profunda. E agora? Sai dessa, Vitória. Não, eu responderia agora, de pronto. É claro que isso vai fazer eu pensar, tá? Mas de pronto. Mas eu se diria quiser o seguinte, pensar, eu acho que não, vale. está no universo. Na harmonia que o universo. Na harmonia que rege o universo. Sensacional. Sensacional, porque quem me conhece sabe que, acima de qualquer religião, eu acredito muito em energia. E que a gente está aí para se conectar com o bem ou com o mal e fazer acontecer de acordo com as ondas, aí, com aquilo que a gente emite. Sim. Então, acho sensacional. Sensacional. Você. Sim, vamos de maneira mais prática, sem ser tão profundo quanto o Manuel. Sim, eu acho que o coração está... O sentido do coração é encontrar paz. E você encontrando paz, você acaba encontrando a felicidade. A felicidade são momentos. Então, o objetivo do meu coração é encontrar momentos de felicidade o máximo possível. Com muita leveza, sem ganância. O objetivo é viver de maneira leve, em paz. Eu acho que é nesse sentido que eu quero colocar meu coração, nessa direção, de encontrar harmonia e leveza. Sensacional. É por isso que você é um cara legal. E todo mundo fala que você é um cara legal. Bate aqui. A gente precisa de O pouco, cara né? pode estar numa complicação danada. Ele chega bem-humorado e chega com o espírito elevado e... Pô, Isso porque ele falou que ia ter menos. Sensacional. Ele falou assim: não, sendo menos profundo. Ué. Olha, eu quero Ele foi receber pro vocês de subsolo Santa do Teresa, profundo, viu? tá bom. Quero Eu tô olhando receber pro vocês pudim, lá. viu? Tá. Tô olhando pro Obrigado. pudim. Não, vai poder comer depois, fica tranquilo. Olha, aqui, essa mesa redonda podia ser em Santa Teresa, hein? Eita! Isso, e inventa a moda mesmo, tô adorando. Eita, mano. Ó, bom demais. Bom. E eu correndo com os tripé e com as câmeras. Tá? Isso. Bora. É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada a Eu vocês. quero o livro de presente comprado. desculpa. Porque agora esse livro aí eu vou ler Tá com muito muito aí, prazer. né? Gente, eu Não, não terminei. não, vai fazendo com a música. Vai. Não, é o E seguinte. pode não, comer eu no vou- pudim agora? Eu Pode, vou fica à vontade. fazer a dedicatória, mas Isso. vou fazer a Olha, dedicatória, mas eu quero cinetinho. entregar para vocês meu livro, enquanto a gente está no ar ainda. Olha, você merece uma cinetinha. Eu mereço, né? Porque só porque eu você bati. usou. Eu usei, eu fiz questão de usar. Dá uma cinetinha pra ele. Não, porque, Raquel, sabe o que acontece? Calma ali. Eu estava até conversando esses dias
estava Eu já conversando vou com dar um alguém. abraço para vocês. Agora, olha só. Vocês vieram no podcast e isso aqui é para vocês dois tomarem café e lembrarem da gente. Mas tem que abrir pro pessoal ver. Que abriu. Olha, para assinar contrato é isso. Olha, Xaninha. Ah, que lindo. Adorei. Duas, Manuel. Vocês tomarem um café lá. Mas foi bom ter a negócio, porque eu estava conversando agora. Você vai Ontem, viciar ontem. na cinetinha, tá? Não, eu estava conversando o seguinte, que eu acabo, quando a gente está Oi? conversando, eu tenho assim, um mau hábito de falar um pouco de palavrão. Um pouco de palavrão. O marketing falou que é Mas, só um assim, pouquinho. Eu falo palavrão assim. Eu acho que eu falo palavrão com tanta naturalidade que eu nem sinto que eu tô falando palavrão. Não, mas olha só, o meu palavrão é tão limpo. Eu falo um também. palavrão limpo. E eu falo Um palavrão assim, limpo. Então, você quer ver um negócio, alguém fala, eu quero falar que uma coisa é boa. Aí eu falo, puta Isso, isso. Aqui, tá ao vivo ainda, tá? mentira. Dá pra eu botar a música pra gente ir embora? Mentira! Você esqueceu que pra Seu sem terminar eu tenho que graça. falar? Não tem problema, você falou puro. Não é puro. maravilhoso? Mentira, Foi eu de tava ao forma vivo mesmo. pura. Forma pura, Raquel. Não se preocupe, foi de forma pura. Agora sim, deixa eu terminar direito e corretamente. Eu não entendi, ela falou, acabou, pensei que ela falou, acabou a música. Vambora. Esse é o Expresso Imobiliário, uma xícara de conhecimento. Não se esqueça, o livro da nossa apresentadora está no link aí da descrição. Aproveite que é frete grátis para todo o Brasil. Escaneie o código QR que está aí na sua tela. Até o próximo episódio. Agora sim, Raquel. Xinga à vontade.